Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse richement. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe-vos ricamente. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe-vos ricamente. Ah, nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Estamos alegres, não é? Nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Estamos alegres, não é? Répondez quand même. Responde, pelo menos. Et surtout que E muito mais que essa rencontre é grand. é encontro dos grandes. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes grand? Será que sabem que são grandes pessoas? Avant que j'y arrive, Antes que eu chego aí je bénis Dieu Jésus-Christ. e abençoo Jesus Cristo, nosso Deus. Je bénis aussi les grands serviteurs de Dieu, les ministres de la parole. Abençoe também os grandes homens de Deus. Manifesta a alegria, minha amada. Très important. Muito importante. C'est vous qui portez l'arche. Vocês que estão a levar a arca. Et je bénis aussi tous les enfants de Dieu ici présents. E abençoe também todos os filhos de Deus que estão presentes nesse lugar. Vraiment. Na verdade, você conhece muito bem o objetivo do nosso encontro. Culte communautaire. E chamamos de uma linguagem vulgária que é um culto comunitário. S'il vous plaît. Isso não é ecumenismo. Somente uma assembleia. Je me fais comprendre? Será que estão a me fazer entender? Bairro Y, bairro fulano, X, Y. Todos santos que vivem aí. Na única confissão que temos, o ensinamento dos apóstolos e os profetas. Jesus como a pedra angular. E cultuamos todos nossos. É diferente a congregação das pessoas que têm confissões diferentes. Se juntamos com os pequenos, aí podemos chamar que é um culto. Aqui só temos grandes. Você pode me perguntar qual é a escritura que está dizendo essas coisas? Que você é grande. Jérémie chapitre 5 verset 4. Jeremias capítulo 5 versículo 4. Rapidement s'il vous plaît. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Eu sei que você é grande. Se vocês não estão nessa confissão, fica a saber que você é pequeno. Jeremias diz o quê? Verset 4. Je disais. Jérémie chapitre 5 verset 4. Je disais, ce sont que les petits, ils agissent en insensé parce qu'ils ne connaissent pas la voie de leur Dieu, la loi de leur Dieu. Mas eu penso, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Vou repetir. Ce ne sont que les petits. Pourquoi? Parce qu'ils agissent en insensé. Então agir insensato. Por quê? Parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Porque não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Se a pessoa não conhece o caminho do Eterno, se não sabe, é pequeno. Não está me entendendo muito bem. Se a pessoa que não está no evangelho onde que você está, fica sabendo que é pequeno. Para conhecer o Eterno, os pregadores têm que saber primeiro aquele Eterno. Será que eu estou me fazendo entender? Ouve o versículo 5. Por que você é grande? Esse evangelho. Ouve o quinto versículo. Irei aos grandes e falarei.
Com eles, ils connaissent la voie de l'Éternel. porque eles sabem o caminho do Senhor, La loi de leur Dieu. o direito do seu Deus. Comme vous connaissez l'évangile éternel, vous êtes grands. Como você conhece o Evangelho Eterno, vocês são grandes. Pourquoi ça rencontre les grands? Isso é um encontro dos grandes pessoas. C'est pourquoi je salue tous les grands ici présents. É por isso que saúdo todos os grandes em nome de Jesus Cristo. Alors, Tozana, montez na puissance, vous parlez. Temos nosso pregador no dia de hoje. C'est un prédicateur que vous connaissez bien, É um pregador que todo mundo conhece muito bem. qui parle bien, Ele fala muito bem. verset aux Écritures, Ele tem conhecimento das Escrituras. patient quand il prêche, tu vas comprendre, Ele é paciente quando está pregando, até que você entendesse. très doux, Ele é muito bom. un homme qui n'aime pas les conflits, Uma pessoa que não gosta de conflito. un homme juste, Uma pessoa justa. etc. Até aí. C'est un grand, É um grande, comme toi tu es un grand. como você é grande também. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Mais moi, je suis monter, grand, Seu coração escureceu quando estamos a apresentar o pregador que ele é grande. Lamento. je le répète, c'est un grand. Eu repito, ele é um grande. Parce que nous sommes ensemble. Porque lemos junto Qui est un grand? quem é um grande. Et j'ajoute encore, c'est un père. Acrescento mais uma vez, ele é um pai. Un père, non comme les gens peuvent définir un père. Um pai, não como as pessoas podem definir um pai. Mais Philippe a tout dans Jésus. Hein? Mas Filipe pergunta ao Jesus. Montre-nous le père, cela nous suffit. E mostra-nos o pai e aquilo acabou. Donc quand on a un père, Quando temos um pai, quand tu vois le père, quando veja o pai, cela suffit. isso chega, basta. Donc suffisance est dans la papa. A suficiência está no pai. Quand mon frère Paul a eu à l'oubli, Quando o irmão Paulo veio e falou, nous avons la nourriture se nós temos a comida et les vêtements, e o vestido, cela nous suffit. isso basta para nós. Paul a l'oubli, si on veut la nourriture Paulo diz, se temos a comida et les vêtements, e os vestidos, cela nous suffit. isto basta para nós. Ah, évangile éternel. O Evangelho Eterno. Mais Philippe a l'oubli, montre-nous le père. Filipe fez uma pergunta, mostra-nos o pai. E aquilo basta para nós. Donc, si tu as mon data, Quando você veja o pai, il y a la nourriture, há a comida, il y a aussi les vêtements. há também os vestidos. Tu n'es pas encore convaincu, attends. Você ainda não está convencido, espera. Frère Paul commence par la nourriture et les vêtements. Très Irmão Paulo começa na comida e os vestidos, é muito importante. Élie Elias, a donné la nourriture à la veuve de Sarepta. ele deu a comida na viúva de Sarepta. Mais jour à son kende, No dia que ele ia chamaram o pai, et ensuite l'ambatiki. ele deixou a roupa. Donc quand on voit un père, Quando vejam o pai, nous voyons la nourriture vejamos a et les comida vêtements. e temos Donc vestido. cela nous suffit. Isso basta para nós. Quand je vois Joseph, Quando vejo José, à son père, c'est les vêtements de rechange. está a dar vestido de troca. Mais avant père Samuel, il commence par la nourriture. Antes de entregar o vestido, começa a dar primeiro a comida. Or, Pharaon a l'oubli, Faraó diz, Joseph José est un père. é um pai. Donc, ce qu'on dit, tata, Se você veja o pai, ça veut dire que tem que ter a certeza que nourriture est salée há comida, et la main est salée. há também vestidos. Nous sommes fiers ce matin. Temos orgulho nessa manhã. Dis à ton frère, nous voulons bien manger. Diga ao seu irmão que queremos comer rapidamente. Très important. Muito importante. Quand je vois Jésus, Quando vejo Jesus, c'est comment sur Jésus est un père. será que chama de curso que Jesus é um pai? Jésus dit, c'est un père. Jesus Cristo é um pai? Voilà ce jour-là. Veja aquele dia, ele diz, Manger ses pains, come esse pão, parce que c'est le chef. porque é minha carne. Donc, en Jésus, Jesus comment on nous dit? dá a comida, Et maintenant, on va dire, vestido não dá para falar, porque temos muitos. on va voir mon avion. E Deus nos abençoe. Sabe o dia que vou trazer vestido, vamos seguir. Sem mais tardar, chamo esse pai para nos dar a comida e os vestidos. Quando ele passa, profeta João,
Mas coloca-se de pé. Vamos a Jesus. Nous voulons manger. Queremos comer rapidamente. C'est important. Muito importante. C'est important. Muito importante. C'est un pain. É pai. Nous ferons la nourriture et le fait de manger. Nós queremos a comida e os vestidos. Merci. Obrigado. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que a paz do Senhor esteja convosco. Je voudrais vous asseoir, s'il vous plaît. Pode sentar-se, por favor. Je crois que tout ce que l'apôtre a parlé ici, c'est pas pour Jean-Louis, mais c'est pour le Seigneur. Creio que tudo quanto o apóstolo falou não é para mim, mas para o Senhor. 2 Samuel chapitre 23. Segundo Samuel capítulo 23. 2 Samuel chapitre 23, je commence la lecture à partir du verset 14. A leitura a partir do 14º versículo. 2 Samuel chapitre 23, je commence la lecture à partir du verset 14. Segundo Samuel capítulo 23, a partir do 14º versículo. Il est écrit. Está escrito: David était alors dans la forteresse. David estava então num lugar forte. Il y avait un poste de Philistins à Bethléem. E havia uma guarnição dos filisteus, estava então em Belém. David eut un désir et il dit: Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? E teve David desejo, disse: Quem me derá de beber de água da cisterna de Belém, que está junto à porta? Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Então aqueles três valentes romperam a cisterna pelo arraio dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire, il lui répondit devant l'Éternel. E a tomaram e trouxeram Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. Il dit: Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Il ne voulut pas la boire. Voici ce que firent ces trois vaillants hommes. E disse: Guarda-me, Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 13 valentes. Jean chapitre 4, verset 6 jusqu'au 7e verset, il est écrit. João capítulo 4, versículo 6 a 7 está escrito. Jean 4, 6, 7, il est écrit. João 4, 6, 7 está escrito. Là se trouvait le puits de Jacob. Je suis fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. E estava ali uma fonte de Jacob. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte, era quase a hora sexta. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: Donne-moi à boire. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. De todo meu coração eu digo que o Senhor aumenta a explicação nesta leitura da palavra. Nalobi na motema mobimba nzambe abakisa explication na makomi totangi na kombo na Yesu. Digo de todo meu coração que o Senhor aumenta a explicação nesta leitura que acabamos de ler. Nakoki penza kobanda koteya na tongo ya lelo te sana remercier Seigneur pour asali biso grâce pour mon âme. Não posso começar a pregar nesta manhã sem todavia agradecendo ao Senhor que nos fez esta graça. Kobanda na basali ya nzambe nyonso ya Luanda. Começando a todos os servos de Deus de Luanda. Bureau ya cadre ya basali ya nzambe. Bureau de quadro dos servos de Deus. Oyo bamonaki ke tokokaki kozala lokola moteyi na tongo na lelo. Je doute de tout mon cœur que le Seigneur vous bénisse. E vida que podíamos ser como pregação desta manhã. Digo de todo meu coração que o Senhor vos abençoe. Il m'a été demandé de parler sur l'évangélisation. E me disseram para pregar sobre a evangelização. Nas quelques versets oyo potokabolelo mona basantu bana ya nzambe likanisi ya nzambe likolo ya évangélisation. Tirei alguns versículos para podermos compartilhar com os filhos de Deus no pensamento de evangelização. Natongi nzambe tango nalandi apôtre azali kosala introduction koloba ke ata masanga ezalaka na mabor na oja enda na petrangol na palanka na bisika nyonso nayebi mboka na bino malamu te me na likolo nzambe amonaka masanga ebele te amonaka lisanga. Amém. Agradeço a Deus pela apresentação do apóstolo Salomão dizendo: apesar de ter tantas assembleias nessa cidade de Luanda, mas
agradeço a Deus porque lá no céu apenas existe uma Assembleia de Deus. Então, na verdade, eu não se faire mon corps, na l'Assemblée des Saints, parce que les attentats de Sangoyo, de Lobanzambe, tombent dans le Kabasat. Amém. Quando eu vinha, falei, meu irmão, eu agrado-me, prefiro congregar numa Assembleia de Santos, porque é a única Assembleia que ultrapassa todas as Assembleias. Como on a un pasteur, Vem dos pastores. pour qu'on a un bomba, tu as tout sanana, et vous, ça la maillère, c'est un bateau, c'est un transport, offrande, mais c'est pour l'intérêt du Seigneur. C'est-à-dire, les Sangoyo, la Lobanzambe, sont là. Vem dos pastores, fechando as suas assembleias, vendo neste lugar, mesmo sem dar dinheiro de táxi. Daí acredito que esta Assembleia não pertence a alguém, mas é a verdadeira Assembleia de Deus. Si on a peut-être organisateur a fait ça qui va offrande à l'élo Yosua, mais awa, bayeli mabonzate, kaka po kombo ya nzambe et tombo ma je dis, ce que vous avez fait, laissez le retiendre ça. Talvez uma Assembleia cá ensine a África, talvez tenham oferta, contribuindo, dizendo paga táxi, mas aqui não dera isso. É por isso que Deus nos abençoe pelo este ato. Acredito que esta congregação não é ecumênico, porque o ajuntamento não começa cá na terra, mas começa no céu. Frère, tu bem avec frère Jacob. Sabe, nós chamamos de irmão Jacob. Antes de morrer, começou juntando os filhos. C'est-à-dire, Isto é, enquanto que o Rubens está aí, o Senhor está ao outro lado, Jonas está aí, Issacar está por aí. Todos não têm a mesma altura, a grossura ou a força, mas o importante, nós todos somos filhos de Jacob. Ma famille bâtiment se passe dans la bas dans dernier mon côté. Yoro zana lisanga ya 1000 personnes, ngana zana 20, wana zana 200, wana zana 50. Le roi toza bana ya tata moko c'est-à-dire toza bandeko. Ezali kambo ya kombote, mulaite, munene te. C'est que soto sangani awa. C'est parce que Jacob peut asangisa yango biso beto sangani. Se nós estamos aqui hoje porque Jacob, o verdadeiro, já juntou. Aqui não é problema da altura, da largura, do comprimento, mas o importante é ser os filhos do mesmo pai. Est-ce que bon dimana ibi sabido que talanga na liboso Jacob tanga sangisi bana, tanga zoro ba Ruben azaki na kati na ya bimi, Simeon abimi, Levite abimi, Juda abimi, Dan abimi, Tia komi na Benjamin tala, Jacob alimwe. Jacob é come 12. E quando ele falava, Juda estava dele, saiu, Issacar saiu, Benjamim, quando chegou no Benjamim, ele desapareceu. Todos se juntaram nessas. Todos esses filhos, 12. Não sei se lá atrás vão ouvir-me. Ok, merci. Graças a Deus. C'est que somos monibano 12. Vendo os 12 filhos. Olha aqui em frente, por favor. A escritura diz o seguinte: Jacob juntou toda a sua força. Quando começou a falar, acabando de falar, morreu. A partir daquele dia, Israel não é apenas um corpo, são 12. Isto é, juntando todos os filhos, ajuntando Israel. Se faltar um, Israel não está. É por isso que Jesus, quando veio, um dia Pedro levantou seu ramo para alguém. Não conseguiram mas olha a coisa que Jesus fez. É a mesma coisa que Jacob fez, ele também fez. Pegando apenas um pão, quebrando em duas partes, para mostrar como que a sua morte será. Olha aqui em frente. Depois de dar ao Pedro, deu ao João, deu ao Tiago, deu ao Tomás. Pegaram Jesus. Jesus nunca vai existir. Deve ir. É por isso que vai ver o Pedro na bela porta.
péché. Porque o C'est que tempo, oyo azwaka. aquilo que recebeu. Biso nde toza boye. Da forma que estamos aqui, Ezala Salomon, mesmo Salomão, ezala Paul, mesmo ezala nani. mesmo quem? Moto akoki koexiste ye moko te soki moninga aza te. Ninguém pode existir se o outro não se encontrar. Nalingi mpenza nalakisa importance ya kokutana oyo. Aqui eu quero mostrar a importância deste reencontro. C'est-à-dire que Isto é, église ya Nzambe a igreja de Deus eza lisanga ya é um conjunto das pessoas. nde tosangani awa. Da forma que juntamos aqui, ekesani na ecumenisme, é c'est-à-dire diferente com o ecumênico. Nzambe ayebisi Job boye. Deus disse ao Job o seguinte: Omataka likolo, tu sobes do céu opesaka ordre na mapata, e dá a ordem nos céus ekitisa mbula na se, para poder dar a chuva cá na terra, mo poussière esangana. para que o poça junto. Job azali na réponse te, mais biso lelo toza na réponse. Job não tinha resposta, mas nós hoje temos a C'est que resposta. po mabele esangana, Isto é para ter que juntar. il faut mutu mo amata É likolo. preciso alguém subir no céu. Po likolo, po mutu amata, Para subir no céu, il faut likolo efungwa. é preciso que o céu Mutu wana abra. mati, Quando esta pessoa nde sai, akosangisa mapata, assim vai a juntar as asopi nuvens mai na e mabele, derramando água na terra. poussière bandi kosangana. E o pó vai se juntando. Mutu amata likolo boyebi ye, Aquele que subiu no céu ele conhece. ntango aza na Golgota, Enquanto estava no Gólgota, voile epasuki, o veio rasgou. c'est que likolo efungwani. Isto é o céu abrindo. Amati, E ele subiu. oyo amataki, Aquele que subiu ye wana mokolo ya é a Pentecôte, mesma pessoa do Pentecoste, asangisi mapata, ajuntando as nuvens, apesi yango ordre ekita na se. dando a ordem, descendo na terra. Ntango Pierre atelemi aloba Quando Pedro koloba, levantou-se, promese eza mpo na bino, promessa para você, portion ya mabele. a porção da Mpo terra, na bana na bino, por seus filhos, portion ya mabele. porção da Mpo na terra, bao baza na mosika, para os que estão longe, portion ya mabele. porção da Oyo terra, Nzambe que akobenga, Deus os chamará. c'est-à-dire kosangana na biso, Isto é a nossa euti juntamento. na mabele Não vem te, da terra, euta na likolo. C'est par la parole. é a palavra. C'est que eloko esangisaka bato eza liteya. O que ajuda as pessoas é a palavra. So liteya eza te, Não a palavra. eza ecumenisme. É um ecumênico. Mais nandimi ke biso atosangani na liteya. Mas eu acredito que ajuntamos por causa da palavra. Moto mosusu atunanga prophète ya olima mapata ya monana. Alguém vai perguntar ao profeta quem é as nuvens. Parce que so okende na baeglise mosusu okuta mpe bafoto ya mapata ezali nazoteya wana. Porque se for numa igreja vai encontrar uma nuvem, mas não esta nuvem que estou pregando. Mpo nga nateyaka boye. Porque eu prego o seguinte: So prophète azoprofetize, quando um profeta profetiza, baprophète nyonso bavanda kimia. todo deve ficar em silêncio. Nde nga na oteya. Da forma que estou pregando. Salomon ata aza prophète Salomão avanda kimia. pode ser profeta, fica em silêncio. Duleka ata aza prophète avanda kimia. Mesmo outro que é profeta, fica em silêncio. Solomon ata aza prophète avanda O kimia. Colomone pode ficar em silêncio. Jamais deux prophètes bakoprofetize. Jamais dois profetas podem profetizar ao mesmo So tempo. nga nasilisi, Quando eu nde acabar, mosusu aprofetize. e outro vai profetizando. Sikoyo Yesu Assim Jesus, si aprofetiza, até que profetizou, atikela moto mosusu tour te. nunca deixou a vez na outra pessoa. Na suka alobi, No fim disso, naza na bino. eu estarei com Kino vocês suka ya mokili. até no fim do mundo. C'est que son prophète mosusu azali, Se existe um outro profeta, azela mokili esila. espere até o mundo On va acabar. prophétiser pour la E vai profetizar para os anjos. Amém. c'est-à-dire que lipata nazoloba, Isto é a nuvem que estou aqui oyo dizendo, ezosangisa bato. que deve juntar as pessoas. Eza mapata ya bafoto te. Não é a nuvem das Tanga fotografias. mapata bango. Olha as nuvens, são nuvens. Nzambe asouffle Porque mupete, Deus soprou vento. po bango, Porque bapanza bato te. não é Mais para basangisa bato. mas para poder ajudar. Jute oyo epasaka bato eza ya Nzambe te. A pregação que espalha não vem de Deus. Amém. Surtout soki moto ya asala bato bafana na ye, a part ngai moto mosusu aza te yebisa ye outa likolo te. Moto auta likolo asangisaka, akoloba malamu ya ndeko. Ata yo oza jita, okoloba malamu ya Benjamin. Ata yo oza Isaka, okoloba malamu ya Zabulon. Po moto akokaka na nyonso aza te. Nzambe abenga biso po tosangana. Porque Deus Esangana ezalaka na Nzambe. Kukwaya ça. acredita nisso. Po eloko ezoboma bato lelo, O que mata as pessoas hoje, naza na église ya 1000 personnes. eu tenho uma igreja de 1000 Osi pessoas. yango na makasi na ote ngolu ya Nzambe. Não a sua força e a graça de Eza Deus. bato mosusu bagela moleka wa église ekoma Há pessoas que jejuam mais do que você, mas nunca chegou a C'est ser. seulement pour dire que É para dizer que nazo insiste mpona lobaka lisanga eu insisto para dizer que a congregação, a união, esalaka ke toyeba faz com que nós nos conhecemos mpe tondimana ke e acreditamos que soanga naza monoko se eu sou a boca,
oyo aza matoi o outro é ouvido, soki aza matoi se é a orelha, oyo aza likolo o outro é o pé. ese mondimi yango Será que acredita nisso? yango israeli basangani mokolo É por moko isso Israel se juntaram num dia. nalingaka frère wana nabengaka aza frère église Eu amo este irmão porque chamo o irmão da nossa igreja, Joseph José. mpona nanga très bien parce que Acompanha-me bem. c'est là où je commence l'évangélisation É onde eu vou começar a evangelização. atali bandeko na ye Vem dos seus irmãos. atali bandeko na ye Vem dos seus irmãos. yo na Quem és tu? liben yo Rubem. E tu? na simeon yo E Simeão. E tu? ozalaka combien Éramos quanto? te omoni tozalaka 12 Nós chegamos 12. nasepela na bayuda Eu gosto dos judeus. ata baza na mboka ya mopaya me bachange Mesmo liteya numa te terra estrangeira, nunca vão mudando a pregação. nalingi moto ata aza na bolembu achange liteya te aloba nde naza na bolembu me liteya ezalaka boye te Gostaria que ninguém, mesmo na fraqueza, dizendo que eu estou fraco, mas a pregação nunca foi fraca. no bato basala te omoni Estás a ver nós? soki jacob azalaki na boye Se o Jacob tinha isto, oyo aza moyuda te isto não é judeu. moyuda ta ye aza na bolembu me liteya ekotikala ndenge ezala Mesmo na fraqueza, a pregação fica a mesma. yoka Escute, tozalaka 12 éramos 12. moko akenda Foi joseph abia José de quê? tala na liboso Acompanha quem foi. bango baza 10 Só eram 10 ye aza moko e o sozinho. abi na ondima te j'aime ça Não vai acreditar, tout ce que vous dites je ne croirai jamais tudo quanto que dizem, nunca vai acreditando. je veux croire à votre sincérité Vou acreditando na vossa sinceridade. que Benjamin soit là Se o Benjamin aparecer, já olhar o hotel matei João lui não pôde se levantar. bato baclame As pessoas eza aplaudem. na nzambe moko azozela eloko ezangi Mas é um Deus que espera uma coisa que falta. akondima Vai aceitando. soki eloko ezangi wana E eye esta coisa que está faltando chegando. Amém. olobi nini Disseram que toza bana papa moko somos filhos do mesmo pai. tozalaka boye Eram quantos? me na ondima te Mas não vai acreditar. nalingi na monde Quero ver. oyo azali É aquele que fala. nalingi nayebisa basali ya Devo nzambe dizer o sempre de l'église a igreja. tokoki komata bagene Podemos sumir baretraite baveye tudo. dieu croira à notre sincérité Deus vai acreditar na nossa sinceridade. Se cremos toluki oyo ezangi e procuramos aquele que falta. Amém. nani azangi Quem falta? benjamin Benjamin. okeluka ye Vamos buscá-lo. omona elongi na nga te Nunca verá meu rosto soki aye te se ele não aparecer. so nzambe aotika biso eza mpo tosomba mituka te Se Deus nos deixa nem para comprar viatura, mpo tokenda poto te nem para ir na Europa, me azotika nano biso mas nos deixa ir. mpo ezangaki Porque aquilo que faltava eya chega. mpo tomona elongi na ye Não podemos ver. je vous dis vrai Eu vos digo a verdade. bon so natiki bino bongo Se vos deixar assim, esimba te não vai wana dar certo. simeon yaka Simão vem. mpo simeon aza litoi Porque o Simão é ouvido, kota na prison entra na prisão. il faut nabotola bango litoi Porque deve receber ouvido. Amém. bokelukelanga benjamin Vão à procura do Benjamin. bakei Foram. est ce qu'on me comprend bien Será que me entendam bem? biso tunanga mosakolo te ya nini Alguém vai perguntar ao profeta o que é que tu prega? evangelisation ka yango na na bandi Isto é evangelização que já comecei. sikoyo bakei Foram. papa Papai, jacob Jacob. yeba ke prince wana Saiba que aquele príncipe alobi tokomona elongi na ye disse te que nunca veremos o seu rosto. okoki kobosana barevelation nyonso na kopesa yo lelo me kobosana eloko oyo te Pode esquecer todas as revelações que vou dar, mas não se esqueça dessa tokomona coisa. nzambe te Nunca veremos a Deus soki liloba nde ekomi na kokoka te se a sua palavra não cumprir-se completamente. ata oza nani Mesmo for quem? ngai ateyaka boye Eu prego o seguinte: na israele so mwana mwasi akokenda na libala bapesaka ye mwana mwasi moko pembeni aza lokola nourisi em Israel, quando uma menina vai ao casamento, lhe dá acompanhada por uma serva, uma menina também. me nourisi wana Mas esta menina, a baba, abikosana teke ye mpe aza não mwasi se esqueça também, é uma mulher. mwasi na aloba ye wana mwasi A mulher que está dizendo está aí. yo mpo okenda libala ya lola
Para ir no casamento do céu, Deus precisa de babas, essas meninas. Deve acompanhar-te. Mas não se esqueça que ele também é mulher. Porque quando Jacob veio precisando entrar na sua casa, dizendo, não, eu sou ministro. Mesmo sendo ministro, diante da palavra de Deus que vive, não vi pregando e os servos de Deus, e eu mesmo, porque diante do rei não há pecador. Papa, Pai, Benjamin, se não deixar o Benjamin, nunca veremos seu rosto. Papa boy, o pai negou. Quem é Ruben? Não vou dar. Quando Judá veio, como ele tem capacidade, pega e leva. Olha-me cá em frente. Quando chegou Benjamin, José viu Benjamin, deu a ordem para que o Simeão saia. Benjamin permite de voir la face de Joseph, de ver o rosto de José, et de libérer les prisonniers, e de libertar o preso. Que faltava veio, entrou, pegou o livro, l'esprit du Seigneur est sur moi. Vendo o Espírito do Senhor, parce que dans tous les prophètes qui prêchaient porque todos os profetas que pregaram, eu vi porque para me ver, e os presos saíam. Alguém vai perguntar ao profeta o que falta. É isso que viemos à procura. A evangelização. Amém. Je vais rappeler. Quero fazer uma lembrança. L'évangélisation, ce n'est pas le programme d'une église. A evangelização não é um programa de uma igreja. Ni d'un département. Nem de um departamento. Ni d'un serviteur. Nem de um servo. C'est un ordre. Mas é uma ordem. É uma ordem. Não é nós faremos evangelização, mas saiba que é uma ordem. Todas as igrejas crescem como? Que estava no Dundo, veio cá em Luanda. Salomão já pregou. Que estava em Malange, veio cá em Luanda. O Colomão já pregou. Que estava em Mochila, veio cá em Luanda. Moisés já pregou. E a igreja cresce. Les gens sont sauvés. Pensando que a gente está salva. Isso é um deslocamento. E entra, começa a perguntar: onde foste pregar? Em Caxi. E tu? Chamo isto antigo. Et on se console. E se consola. L'œuvre grandit. A obra engrandece. L'œuvre grandit par des déplacements. Isso, mais l'évangélisation. Mas a evangelização. On a gagné combien? Ganhamos quanto? Ou quantas pessoas? E pegou o meu crente. E ele pegou, levou. Ele pegou. Não. Recomendando o filho de Kisangani. Estás a ver, visto? Estão a suportar-me. Estão querendo. Posso continuar? C'est que l'évangélisation est un arrangement. Isto é, a evangelização não é um arranjamento. Eu enviei ao Salomão 5 filhos. Salomão viu 5 estrelas. E Deus me faz graça. Mas pode ficar longe. Fiquem no e ao redor. Quantas pessoas que ganharam? Acte 19, 10, il est écrit. Acte 19, 10 está escrito. Será durant 2 ans. Isso durante 2 anos. Toute la ville fut évangélisée. Toda a cidade foi evangelizada. 2 anos. Nós fizemos quantos anos? Distração. Hoje ele pregou o quê? Pregou o quê? Casa velha. Tempo de lei que as pessoas morram. Eu peguei o versículo para dizer o imperativo da evangelização. Isso não mais nous devons aller plus.
evangelizam, mas devemos ir para além. David. Começamos, que o Senhor nos abençoe. Amém. Que o Senhor nos abençoe. David assentado no sítio. Havia guerra ou peleja. Os filisteus, por exemplo, entraram no campo na cidade de Luanda. Para poder explicar bem. David, por exemplo, em Mutamba, na fortaleza bem escondido. Mas David sabia que, por exemplo, lá na fábrica da Buca havia inimigos. Havia como? Onde estava na fortaleza disse quem? Estou com sede, quero beber água. É a minha pregação, estou com sede. David, você rei, precisa de água para beber? Eu preciso de água para beber. Que água? Se dizer, fulano, traga aqui água. Job, traga água. Preciso de água. Mas não é todas as águas. Há uma água que pertence lá nos filisteus. Olha, tem uma pessoa alegre porque aceitou um evangelho que tem a sua explicação. Rei David, c'est sério. Aqui também tem água. Aí também tem. Não. Quem vai me trazer que está mais distante? Lá em Belém. No posto dos filisteus. Moi j'aime respecter les Écritures. Eu amo obedecendo, respeitando as Escrituras. David disse que não é plural, mas é singular. Quem? Eu. David. Na São Paulo mais ali. Aqui em São Paulo tem água. Na Palanca mais ali. Em Palanca também tem água. Mas tu procura esta água. Que se encontra na cisterna. E no campo dos filisteus. 3 homens valentes levantaram. 1, 2, 3. E ele precisava de uma pessoa, mas saíram 3. Foram por quê? Eu preciso responder no desejo de David. Depois de ler esse versículo, pergunto a mim mesmo: se eles começaram a discutir quem é mais alto, quem é mais baixo, quem vem primeiro, quem vem depois, quem ultrapassa, David nunca tem água. Amém. Eu preciso deles, mesmo fogo, mesmo corpo, mesmo alto. Mas saiba que nós todos temos um trabalho. E combater com os filisteus, porque não é um vão que vai conseguir água. Mas eu preciso expulsar os filisteus. Segundo, entrando no poço, eu preciso alguém descendo, adoro isso. Esta água é uma seca. Eu preciso descer, trazendo água. Eu preciso haver uma colaboração. Amém. David esperando o quê? Esperando o quê? Espera água. Então depois trouxeram água os 3 homens para beber água. Vendo água, derramou na terra, dizendo jamais, nunca vou beber. Este é o sangue. Amém. Mas tenha sede por quê? Posso acabar aí? Posso pagar? Se eu pagar, vou ser amaldiçoado. Porque seja amaldiçoado aquele que não vende o trigo. David acende da água. Depois de trazer água, não bebeu da água, derramou na terra, dizendo que é o sangue. Não tem como beber.
Como água. Torna-se sangue das pessoas. Est-ce que David a que prender a poça mais Será que David tinha sede de água mesmo? Escondia um pensamento de Deus. Escondia o pensamento de Deus. Hoje vim para pregar o desejo de David. Nós não queremos raciocinar ou pensando nas escrituras. Por quê? Pregar não é pensar. Estás a ver isso aqui? Não. Deus colocou a escritura para poder aplaudir, batendo as palmas. Abraão chamou seu servo. Vai casar com meu filho. Olha aqui em frente. O problema de Isaac é o problema do Isaac. Acompanha. Abraão que me enviou para Isaac, a mulher, e o servo foi. Enquanto o servo ia, dentro do servo, é como 3 pessoas, mas apenas uma pessoa. O servo foi à procura de mulher. Mas chegando no poço de água parou-se e tinha sede de água. E ele foi à procura da mulher. Mas para poder ter mulher, é preciso sede de água. A mulher saiu como água que vai acabando o seu desejo de beber água. Amém. Aqui eu só procuro deste testemunho. Nós nunca acreditamos se nua testemunha 2 ou 3. Moisés fugindo, chegando no poço parou. Está à procura de quê? Olhando a água. Dentro da água, a mulher saiu. Não parou na água. O servo de Abraão, enquanto procurava a mulher para cumprir o desejo do Abraão. Também o Jacob, o pai, abençoe. Procura a mulher. Fugindo. Chegando no poço, parou. A procura de quê? Ele também conseguiu na água. Eu ajuntei este testemunho e agora estou explicando. Sim, que isto é o desejo da água que o David tinha. Escondia um segredo. Era um segredo do desejo. Será que a igreja pode acreditar que pegando Jesus, levando no Gólgota, mas no Gólgota diz: eu estou com sede. Vou te dizer, se deram água, você não podia vir. Você não podia ser e sede. E ele entendeu que tinha sede. Mas essa água, a água que ele procura não é. Pega um vinagre. A família este desejo precisa cumprir-se. Aqui eu quero apresentando a evangelização como a sede ou o desejo de Deus. Isto é Deus no céu. Se ele chamou os servos, enviando-lhes primeiramente, não é para comprar viaturas. Segundo, não é para ir na Europa onde não. Mas Deus precisava do desejo. Era preciso algumas pessoas aí para poder cumprir este desejo. David,
Mas David, bamai ezali ya ebele. aqui tem muitas águas. Otiki bamai, oui. Deixando essa água assim. Azalaki na posa ya bamai wana Não te. precisava dessa Mais água. azalaki na posa ya mai eza na maboko ya bafilistin. Precisava água, se encontrava nas mãos dos filisteus. C'est-à-dire que évangélisation Isto é evangelização. ezali kokipe baplace te. Isto não tem nada a ver com Ata sítio. moto azali entouré na mateya ya mabe nzambe aza na posa na ye. Mesmo alguém neste maus ensinamento, Deus precisa dele. Yo oloba te oi. Não vai dizer este aqui. Oh penza bitulu. Este aqui é o grupo de oração. Sebo zangi makasi. Você ainda não tem. Ata omoni bafilistin. Mesmo vendo os Mais filisteus. lokola David aza na posa ya mai Mas como wana. David precisa dessa água. Tokosangana. Vamos Po juntar. tomemela ye mai oyo aza na kobosenga. A água que ele precisa. Eza likambo te komoni. Il faut ezala kaka moto ya boye te. O problema tem que ser um homem assim, não. Eloko natondi nzambe eza. A coisa que eu agrado a Deus é Ntango bato wana baye. quando chegaram esses homens, Bake misato. foram três. Mais David aluka bato misato. David não procurou três pessoas. Po ayebaki Porque ke sabia que moto akorepondre na posa na ye quem vai respondendo no seu desejo, eza moto moko. apenas uma pessoa. Ntango bakomi Quando chegaram, babeti bafilistin batendo os filisteus, sikoyo bango misato baokita ndenge nini. os três como que vão descendo? Parce que mai wana eza na citerne. Porque a água se encontra na Eza cisterna, na se. lá embaixo. Il faut mosala moko esalama. Tala na É liboso. preciso um trabalho ser fazendo. Moto Olha, azotoka mai. alguém que tira Il água faut andima kokita. deve aceitar descer, Abima na mai. depois sair com água. Donc soko okiti te. Porque se não descer, Biso tokoki koevangelize te. nós não podemos evangelizar Na baformule na biso. pelas nossas Na formas, mayele na biso. na nossa. Mais tokoevangelize. Mas vamos Parce evangelizar. que moto aevangelizar que elakisi biso modèle d'évangélisation. Porque aquele que evangelizou nos deixou o modelo de evangelizar. Yesu akoti mukolo moko ya Jesus saba. entrando dia de sábado Abikisi moto ya pasi. e curando alguém que tinha ferimento. Bakolo église babi te. Os dons da igreja disseram não. C'est le règlement d'ordre intérieur na biso. Segundo as nossas regras da Mukolo ya igreja, saba. no dia de Moto sábado, akobika te tala. ninguém pode ser salvo. Yesu abisi bango. Jesus falou assim, Nani kati na bino. quem no meio de vocês, Soki nyama na akwei na libulu. se o seu animal entrar no poço, no Je buraco, vous pose la question. eu pergunto, Moto azobela azaki na libulu. quem estava doente estava no buraco? Azaki na libulu. Estava no buraco. Yesu azo expliquer lobi nani. Jesus pergunta quem Na kati na bino. dentro de Soki vocês. nyama na akwei na Se libulu. o seu animal entrar no Yoka. buraco, escute, Akokita te. nem vai descer. C'est que bozwa moto aza na se. Para poder pegar Yo coisa oza abaixo. likolo. Você que está no Il faut céu, osala lokola. deve fazer como Okiti. se fosse descendo. Donc Nzambe soki atikalaka likolo. Deus se permanecer no céu. Akokaki kozwa biso te. Não podia, Oyo alongwaki na likolo. porque ser do céu, Akiti na se. descendo, Akiti na libulu. descendo no buraco, Azwi biso. tirando-nos. Amemi biso. Il levou. Evangelisation kokaki kosalama A te. evangelização não podia se Soki fazer. moto atikali na grade na ye na E ele likolo. ia ficar no seu patente lá no céu, não. Aujourd'hui, ministère eza grade. Hoje o ministério é uma patente. Nga aza apôtre koleka ye. Eu sou mais apóstolo do que ele, Mpo na te ya 50 révélations. porque já preguei 50 revelações. Nga aza prophète koleka ye. Eu sou profeta mais do que Mpo na ele, expliquer 50 prophéties. porque já expliquei 55 profecias. Nga bosaka na nga te. Não brinca comigo. Na te ya Genèse te Eu Apocalypse. já preguei de Gênesis. Ministère yango wana te. Não, Frère Paul alobi boye. irmão Paulo disse: Naza apôtre koleka bango. eu sou mais Na bapasi. no sofrimento, Na baprison. nas Na prisões, badifficulté. Na batravaux. Na minyoko. C'est-à-dire ministère. Ezaka koloba te. C'est aussi la vie. mas é a Le vida travail. do trabalho. Amém. Nzambe soki atikalaka na likolo. Deus permanecendo no céu Alinga atoka biso te. não podia nos tirar, Ayaki. mas veio. Akiti. Descendo. Évangélisation veut dire. A evangelização quer Il dizer faut ndima. deve aceitar, Kokita na se. descer embaixo. Napekisi révérend tambola na mutuka te. Eu não proíbo que Não, o porque reverendo sim. anda com viatura. Napekisi révérend vanda na bureau te. Não é ficar sentado no escritório. não. Évangélisation eza groupe ya baganière tambo A te. evangelização também não é o grupo. Évangélisation eza do vie ya église mobimba. É C'est-à-dire a vida na de pasteur, na prophète, na docteur, na évangéliste. Toleki Yesu te. Não acabou. Oyo akita na E libulu. desceu no buraco. Amém. Posez à Jacob, disons. Posez à David des attaques. Pas même les mailles à O bapon. desejo Mailles à libulu. era a água do
água da cisterna. É por isso eu prego assim. Jacob amava os egípcios. É por isso enviou-lhe José. Sabia bem que não enviou José, mas enviou. Como o profeta diz, vai e volta. Os irmãos de José te devem de olhar, colocando na cisterna. Era uma profecia. Mas por que descer? Acompanhe-me. A evangelização não é comida hoje em dia. Assentando numa irmã que ora numa outra igreja. Dizer tu nunca vai se saber. Você da forma que sabe. Aquele aí é um grupo. Como vai viver? Nunca se ganha. É preciso dizer, aceitando a sua fraqueza, aceitando, partilhando, mostrando-lhe assim que vai ele ganhando. Suporta-me, vou subindo um bocadinho. O pai viu seu filho voltando. O filho pródigo. Voltando mãos vazias. Dizendo sim. O meu filho que morreu. Isto é onde foi nas prostitutas. Nós dizemos o seguinte: saindo com a riqueza, com toda a riqueza do pai, não foi nos ricos, foi nas prostitutas, distribuindo a riqueza com elas. De rico que era, fazendo-se pobre. Quando voltava, o pai saiu dizendo que tinha morrido. Da forma que foi nos prostitutos, e ele morreu porque a sua riqueza tornasse dessas. Quando volta, é a ressurreição. Se Deus permanecesse no céu, a sua riqueza descendo no buraco. Isto é evangelização. Era preciso de ele saindo no céu, descendo. É por isso Jeremias para mostrar que era profeta. Pegando um buraco de lama, começaram a fazer descer. Era preciso descer, entrando na lama. Irmãos, não podemos evangelizar. Não podemos evangelizar se ficarmos as pessoas moram. No tempo eu sabia, naquele tempo. Posso pregar ali por quê? São um grupo de oração. Se são um grupo de oração, você vai com a divindade tanto porque ali frente de Deus saiam. Évangélisation veut dire quoi? A evangelização quer dizer que é quando a sua igreja, quem ele pregou? De onde veio? Olha, vou vos dizer em nome de Jesus Cristo. Lá no céu não existe nenhum nome de nenhuma igreja. Uma decisão. Qual é a sua pregação? Qual é a sua linhagem? A linhagem é a identificação, mas não é obstáculos na obra de Deus. Paulo, quando se encontrou as pessoas que pregavam, não perguntou quem te pregou. Sim, não. C'est ça la promesse. É isto. Mas o Espírito Santo que vai me acreditar que é meu irmão. Saímos da mesma igreja. Há tantas barreiras que nós temos. Veja, obstáculo. É preciso alguém descer.
Não nego a ordem na igreja. Mas para pregar deve receber uma ordem. Não é mal para onde vieste. Não é mal. Mas não paramos aí. Eu mostro que a evangelização. Alguém deve sair nos seus dias. Porque ninguém pode evangelizar como Jesus. Se permanecendo Deus do céu, não podia. Como que seria? Mas veio até nós, aceitando semelhante para poder e tornar. C'est ça l'évangélisation. Vous m'entendez? Tout le monde me comprend bien. C'est que todo mundo me entenda bem. Il y a mon monu. Depois você vai vendo. S'il vous plaît. Olha-me, por favor. E a evangelização como o desejo de Deus. A água fala às pessoas, não água física. Não julga assim. Aquele aí é inferno. E Deus o permitiu que seja inferno porque tu, como vida, chegar até ali. Senhor, je ne sais pas si l'église comprend sa responsabilité. Não sei se a igreja entende a sua responsabilidade. Acte chapitre 5 verset 42 il est écrit. Acte capítulo 5 versículo 42 está escrito. Il ne cessait d'évangéliser et de prêcher chaque jour dans les maisons et dans les temples. Não pararam de evangelizar todos os dias nas casas e dentro do templo. Senhor, tu n'as pas. Mas hoje o Senhor envia as pessoas. Senhor, toca. Se Deus dizendo e ele desceu. Évangélisation c'est l'action. A evangelização é ação. Il faut mudar quitter. Alguém deve dizer. Ouça la mesure. Uma medida. Já vimos muita gente. Foi pregar nos grupos de oração. O problema é empatar, não é ganhar as almas perdidas. Vamos pregar, mas o vosso não vem muito baixo. Vamos explicar o candeeiro. Quando estou com bacia, estás a fazer o quê? Pregação deve ter a capacidade de saindo. C'est ça l'évangélisation. Le ministère mal compris aujourd'hui. E hoje em dia, o ministério mal entendido. Se alguém é profeta, devo por uma coisa. Porque eu sou profeta. Papa profeta. Papá profeta. Deus te deu uma primeira coisa para você. Não é para impressionar as pessoas. Vamos explicar. L'église remplie de païens. A igreja cheia. Deus não tocou. Il faut un message qui touche les cœurs des gens. Isso é uma mensagem que toca. Que les gens comprennent réellement que Dieu m'a aimé. Que Deus amou. Il a quitté les cieux. Il est entré dans le bruit. Il est devenu semblable à moi. Et cela reste une tête dans mon cœur. Que Dieu nous envoie de tels prédicateurs. Deus nos envia tais pregadores. Je peux continuer, je crois. Jesus, quando explicava a lei, salmo, prophète, o discípulo disseram, nos cœurs brillaient au-dedans de nous. O nosso coração brilhava Quand il nous expliquait ces choses. Quando explicava essas coisas. Ici, je touche quel message qu'on doit Aqui eu toco que mensagem que deve se dar. Você vai pregando mais do que Jesus? Alguém pregando com toque na cabeça das pessoas. Essa mensagem nunca vai salvar as pessoas. Isso é uma pesquisa sua. Mas não o fruto da pesquisa, mas o fruto do Espírito Santo. Não, l'inspiration. A inspiração, assim diz o Senhor. Nós levamos le message qui doit sauver. A mensagem que deve salvar. Preuve ça que. A prova é que. O problema chega à igreja. Procurando todos os pagãos. O message mazou é que ça va monter. Porque a mensagem uma fanatique avec l'église. Mas tornaram uma fanatique avec pasteur. Tornaram fãs dos pastores.
Você pensa que a igreja que não tem problema? Jérusalem est dans la Jérusalem tem problema. E aí os crentes fugiram. Jérusalem, e tem problema. Os apóstolos foram ter uma solução. Correct. E a prostituta nem se encontrava no mas não saíram de Corinto. A mesma pregação. Enquanto que as pessoas c'est que j'ai contre toi, c'est que j'ai contre toi et vous en pourquoi les églises ne sont pas stables? Parce que les gens n'ont pas reçu l'amour de Dieu dans leur cœur, mais ils ont reçu seulement la connaissance dans la tête. Ce qui connaissance c'est dit qu'ici va tout être. Se o conhecimento não salvar as pessoas, nunca irão no reino de Deus. Você pensa que o que é que vai fazer de subir as pessoas no céu? Não são brochuras. Não são essas brochuras. Eu não nego os livros porque eu escrevo. O profeta João disse: quando o céu abriu, eu vi a voz. Ele disse: essa voz que eu ouvi da primeira vez. A pregação que ouvimos hoje. Se ouvir não espere nada. Que o Senhor nos abençoe. C'est ça l'évangélisation. Isto é evangelização. C'est pas évangélisation. Evangelização, olha me ficar em frente. Para os que escrevam Lucas capítulo 15. Não quero ir fora da evangelização, estou aqui dentro. O reino dentro do céu. Um pai tinha 100 ovelhas. Uma perdeu, deixando 99 e seguindo uma. E como o pai tinha 2 filhos. Aqui porque vou mudando a cor. O mais novo pegando as coisas foram. E como Maman moko. Uma mamãe tinha 10 moedas. Uma moeda caiu e acendendo a lâmpada, pegando a pessoa, começando a varrer. Isto é, Deus não nos procura da mesma forma. Porque os que perderam não perderam da mesma forma. Amém. Temos ovelha. Quem perdeu? Temos um filho que perdeu também. Também temos uma moeda que perdeu. A ovelha vai ouvir a voz, mas o dinheiro nunca vai ouvir a voz. Não há um método de evangelizar. Não sei se é dentro dos pagãos da forma que estão. Nunca ganharemos da mesma forma. O outro já cansou as igrejas. Assentado na casa. E ele ouvindo a voz. É como ovelha. Precisa ouvir a voz. Estou aqui, mas dinheiro. Nunca vou ouvir a voz. E não. É preciso acender a lâmpada. E vai a pastora varrendo. Todas as pessoas não vão ser evangelizadas. Eu vou fazer ensinamento. O Senhor vos abençoe. Isso ouviu mas dinheiro. Você está por baixo da cama. C'est que pour évangéliser, Isto é para poder il faut y é preciso saber estou perante a quem. Nicodemos veio a Jesus. Se dizer que Deus chamou o mundo, nunca vai entrar no Nicodemos. Porque já é pregador.
É preciso nascer. E acabando ainda com ele. Alguém que ganha uma igreja X, Y, há um método de poder ganhar. Não sei se nós entendemos. Alguém que aceita o profeta do tempo do fim, que vai dizer que Deus nunca vai ganhar. Mas é um método de poder ganhar. Em Malaquias 4, dando-lhe explicação de modo e vai lhe ganhar. Alguém que adora há um método de poder ganhar. Alguém pode ver na igreja. A pessoa para poder salvar é preciso aceitar e a ação para poder procurar. Viemos com nossos problemas, com dificuldades, nos pegados. Esta palavra que eu vi é insana e vos liberta. Aceitamos. Mas Jesus nunca evangeliza assim. É bom de pegar. E os pulsões de mundo que estavam caído nós queremos ver da forma que Jesus evangelizou. Nós entramos nesta metodologia. Assim que podemos evangelizar. Se eu acabar assim, nunca vamos pegar nenhum. Alguém vai perguntar ao profeta: como? O que é que vamos evangelizar? Porque João 3,16 pega um toque. Permite-me dizer o seguinte: Jesus Cristo pela glória e leva esse Jesus daquelas igrejas para poder ser. Ele não para o que diz. Se vos pregar outro Jesus, recebendo outro Espírito, isto é Jesus que você aceita. É este Jesus que foi pregado como a revelação de todas as escrituras de Deus. É por isso, irmão Paulo, para poder evangelizar. Por favor, acompanhe-me bem. Nós crentes não temos a mesma doutrina. Nós somos diferentes da revelação. O que é a doutrina? E a doutrina é diferente da revelação. A revelação é a doutrina mesmo. Nós temos a mesma doutrina. É por isso a mulher não prega. Nós também a mulher não prega. Não ganha não. A mulher não prega sem nenhuma explicação. Doctrine, c'est l'explication que nous donnons dans cet enseignement. A doutrina é a explicação que nós temos neste ensinamento. Jesus quando pregou, frappé par sa doctrine. Batido pelo seu ensinamento, pela sua doutrina. L'enseignement qu'il avait amené, o ensinamento que ele trouxe, une autre façon de comprendre la loi, les prophètes et les puissants pour Israël. Era uma outra forma de entender a lei, os salmos do profeta que Israel tinha. C'est-à-dire que dans la même Bible. Isso é, temos a mesma écriture. Mesma escritura. Mais la compréhension que Dieu nous a donnée dans cette écriture, c'est différent. A compreensão que Deus nos deu é diferente com eles. Raison pour laquelle razão pela qual quando fomos para poder evangelizar, é preciso saber diante de mim tenho quem. Por que que eu posso evangelizar? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Agora olhe, estamos quase a terminar. Jesus saiu em Judeia e indo na Galileia. Chegando, havia outro caminho, mas deixando aquele caminho, passando pelo caminho da Samaria.
chegando, encontrou um poço de água parou. Très bien parce que je vous donne comment évangéliser. Acompanhe-me bem porque dou-vos como evangelizar. Alors moi na Judée, sair de Judée, alors que na Galilée, indo a Galileia. Alors que dans Jean chapitre 7 écriture Zoloba. João capítulo 7 a escritura diz que na Judée pour y bana, Judée c'est la gloire. Vai em Judéia para poder conhecer é a glória. C'est que alors moi na Kembu, saindo na glória. Alors que na Galilée, indo na Galileia. Lieu de service. E o lugar de serviço. Chegando no poço de água. Acompanhe-me bem. Uma mamã veio tirando água. Jesus fez com que para poder sentir fome, os discípulos foram à procura da comida. E nosso evangelho disse que expulsou-los. Porque a sua conversa com a mulher não houvesse nenhuma testemunha. Deixou a mulher acreditando água, colocando o cântaro no ombro, chegou até a mulher. Deus maior, que não precisa pedir água, mas teve sede de água. Este sede que teve não era água, mas era a vida desta mulher. Mas olha o método que ele começou. Não disse tu. Não sabes nada. Não. Quem já levou o cântaro? Se dizer lança, nunca vai lançar. Procura lhe dar a explicação da água verdadeira. Alguém com tantas brochuras. Mas começa a dar a explicação verdadeira das coisas que está dizendo. C'est facile. É fácil. E ele também tem aquela coisa. Mas só que a água que tu tem é a fonte. Ela é carregando lá nas bibliotecas. Dizendo lança, joga nunca. Pode começar com facilidade. O que é a semente da serpente? Juntou-se com a mulher. O que prova? Porque comeu pela boca. Mas como que Deus amaldiçoou o ventre? Não estás a ver que é o problema do ventre? Sim, senhor. Mas a mulher de Davi, e ele zombou de Davi, e Deus amaldiçoou. Este riso tem que relação. Deve lhe dar a explicação da água que ela tem. E no fim, e esta água. E agora? A mulher de Davi. E ele zombou. Deus batendo para não dar a luz. E a Eva. E ela comeu a fruta. Deus bateu a barriga. Se dizer que é da forma que juntou-se. E a mulher de Davi. E ele juntou-se para que Deus possa bater a barriga ao ventre. Já está jogando dessa água. Je vous ai amené un enseignement pratique sur les Eu trouxe um ensinamento prático. C'est comme Nicodème a É como Nicodemos veio a Jesus. Jesus podia dizer tudo. Tu és burro, não. Deve nascer da segunda vez. Com a sua inteligência, capacidade. Parou. Sim. Da segunda vez de novo. Da forma que Deus acaba a sua água. Para procurar água verdadeira. Diante de uma diante de qualquer doutrina. Il faut que la méthode pour évangéliser. Para não poder ser evangelizado ou ganhado. Il faut bien enseigner comment saber como affronter enfrentar pour gagner.
mulher disse tudo. Judeu. É o samaritano. Água por quê? Jesus chegou, mulher. Se tu soubesse o dom de Deus, o dom de Deus, você que devia pedir água, isso é um universo. Tudo isso procurava, olha mesmo. Fala disso, aceita amém 20 vezes. Fala amém 5 vezes não. E joga e chora com cântaro de água. Mas continuando. Tu? Tem água para me dar? Você não tem nenhuma coisa para poder tirar. És maior do que nosso pai. Sim. Pastor, vamos na televisão, mas tu vai ficar aí. Criança na televisão, você não acredita. É água que ele tem que levar. Il faut a passion. Tem que ser paciente para poder acender. Começando a pode fugir no Êxodo. Pode fugir no Mateus. Il faut lucailler bien. Bon. Essa mamãe é um caso. Enquanto falava com o cântaro, tem então essa água. Tem os CDs para poder ouvir. Vai para o cântaro. Saímos da água. E agora o marido vai chamando teu marido. Não teu marido. Sim, falasse verdade. Tem assim. E os seus também. Sim. Acho que tu és profeta. C'est que il faut évangélisation. A evangelização. Il faut ça na macoquia kopesa moto boyebi ya solo. Capacidade da. Bota mazoea na igreja. Amona mutu teme amona Yesu. Não vem alegria mas vendo Jesus. Só tem mutu mabe. Se pregando mal a igreja. Fanatique igreja na. Vai ser fanático fã da igreja. Chez nous frère. Na nossa igreja, nous avons la chose. Nós temos a coisa. Nous avons des prédicateurs. Nós temos pregador. Não é mal. Mais à part yango, mas para além les gens de l'eau il faut faire plus que yango. Há uma coisa mais do que esta coisa. La connaissance de la parole. O conhecimento da palavra. Moi ça dit bon, a mulher diz que Dieu est prophète. Tu és profeta. Mas là ça ressemble là. Oh, le site de Rezan. Acredite em mim. A hora já chegou. Olha, Miguel. Moi, ça une explication correcte. Quando a mulher recebeu a explicação correta, ninguém disse aceita 20 vezes. Deixou o cântaro. Deixando foi com a água. Água que não era água. Mas era aquela mulher. Para poder era preciso descer. L'écriture dit Yesu comme na libulu ya mai. Chegou no poço. Cansou. Deus nunca cansa. Só que se não cansar, Dieu est tout puissant. Dieu est fort. Il devait descendre, devenir faible. Et sa faiblesse, c'est notre force. É a nossa força. Amém. C'est ça l'évangélisation. Isto é evangelização. Kolo apambola biso. Kolo apambola biso. Ils ont un obstacle à l'évangélisation. Obstáculos de evangelização. Là, non, très bien. Acompanhe-me bem. L'idée é l'équipe moya moto exate. Numa pregação ultrapassando a vida do humano. Comment on a roté? Da forma que só pregar. Natei. Preguei. Natei. Preguei. Natei. Preguei. Na sisi côté. Depois de acabar. Vinanga. A minha vida. Que essa na matéria hoje. É diferente coisa da pregação. Na como você vai incrédulo. E isto é tornando as pessoas incrédulas. L'évangélisation é liboso. A primeira evangelização. É as pessoas que levam o evangelho. É preciso a nossa vida ser semelhante à pregação. Se eu dizendo Jesus é ma vie n'a pas sauvé les gens. Mas não evangelisé. Não evangelizei. Por isso Paulo diz. Só que me soba Yuda. Se nós os judeus. Isso monco. Nós como ele suba buki a mobeko. Nós quebramos. Yesu akufa pamba. Jesus morreu em vão. Vai não compreender que quand Jean Willy. Eu João Willy. Andali contambula na contre-évangile asa obstacle évangélisation. Contre-évangile é obstáculo neste evangelho.
Mon santo não se faz uma responsabilidade à Zanako. Cada santo deve reconhecer a sua responsabilidade. Parce que biso. Porque nós. Il faut mon kiliba mona. É preciso muito. O Deus que nós temos. C'est ça l'évangélisation. Isso é evangelização. Amen. Oyebi. Sabe. Reine de Seba. A rainha de Seba. Ayoka Salomão. Ouvi a fama de Salomão. Eu vos digo a verdade. Ayoka Salomão. Ouviu a fama. Ayoka Basango, Sango, Sango. Fama, fama, fama. Esse é bom de maneira, você viu que Sango é muito que anda colega muito. Vai aceitar que a fama vai mais do que o próprio homem. Nzete robima na Luanda. A árvore pode sair cá em Luanda. Savuka. Abacate. Nzete que poto tem mbumego como a árvore não chegou na Europa, mas a fruta, abacate chegou até lá. C'est que bomo ya mutu. Isto é a vida. Témoignage ya mutu. Testemunho. Vai. Koleka ye mo mais do que ele. A pessoa. Obstáculo évangélisation é obstáculo de evangelização em quê? Você pensa que a rainha olha na minha frente? Ouviu Salomão? Dando a explicação da formiga. Deu de gafanhoto. Deu. Sim. Ouviu. Ouvido. Mas abrindo os olhos, começou a ver da forma que comia, vendo as roupas, vendo da forma que trabalhava, vendo a ordem, vendo os músicos, ouviu as canções, vendo os instrumentos. O que procurava? A pregação se tornaram a vida deles. No fim disse Salomão, feliz Mokili, o mundo le pourquoi, le où, le statut, le baosuka kunate, bakoya, bakota la vie na yo, bakota la pomo inabiso, soke poka inalité yate, nous serons jugés. Seremos julgados. Amen. Je suis contre les fanatiques. Eu sou contra os fãs. A glória não merece ao ser humano. Se lhe dá a glória, vai. Quem merece a glória é Deus. David podia tirar Saul e dando a Saul. Pegando pedra, pegando uma pedra e não foi na roupa. Mas as pessoas começaram porque ele que me Jesus Cristo é mon corps. Alonga na likolo. Alonga kasaka ya bokonzi. Atie pembeni. Akiti na liwa. Abimi. Tozo yembela elelo. Pelobi ya kokota na kembo. C'est le seul qui mérite la gloire. Ne soyez pas fanatique des hommes. Fanatique des prédicateurs. Il y a des obstacles d'évangélisation. Por isso esse obstáculo de evangelização. Voilà Moïse. Quem é Moisés? Moïse auta na nani? Moisés veio. Maurice. Maurice auta na nani? Maurice veio. Na nani? Wa auta na nani? Essa aqui neste. On va examiner makambo na biso eto bomba. Makambo ya banana. Vous irez en enfer. Makambo za mbeza ya concession te. Makambo za mbeza ya parole. Et l'obstacle c'est quoi? Les émotions des gens, les sentiments, les intérêts. Os interesses. Esse é bom de maneira sabendo que tanta le plus ancien é Rebecca. Vai acreditando que o entendente mais antigo que sabia é Rebecca. Aí Rebecca. Sabia, conhecia. Gênesis 22 lobi. Gênesis 22 diz. Tango bakiti na ngomba. Quando desceram na montanha. Bayebisi Abraham. Dizendo que Rebecca abota. Que Rebecca foi nascida. Mas quando foi? Rebecca. Não foi. Rebecca, não. Mas procurando. Jesus te conhece. Deus te conhece. Mas antes de nascer, mas a coisa é a palavra. C'est qui sauve l'homme. São as patentes das pessoas. Joab a comment? Joab.
Joab chegou. É o grâmulo, porque é o nosso pregador. Pelejou, bateu. Queria entrar. Entender se eu entrar. As pessoas vão cantar. David vem. David entrou. A obra, mas o trabalho de Joab. Nós trabalhamos. Nós leva a honra. O trabalho é nosso, mas a glória. O que é evangelização? Eu. Les gens évangélisent des églises à la place qu'elle va évangéliser Christ. Les gens évangélisent des hommes à la place qu'elle va évangéliser la parole. Ce qui sauve, ce n'est pas Jean-Willy, ce n'est pas Maurice, ni Colomoni, ni Salomon, ni Moïse, ni qui que ce soit. Mais ce qui sauve, c'est la parole. Je vous dis, frère. Évangélisation, hein? A evangelização. Tem as pessoas fãs das pessoas. Levando até a palavra. Quer te ajudar da forma que Naomi ajudou a Ruth. Mesmo tanto servo passa, vai até Boaz. Porque o teu descanso se conta. Irmão, ainda de sábado quando chegou, olhando os servos, olhando até a pregação, dizendo felizes, bem-aventurados. Não gosto que as pessoas digam que a Assembleia dos Santos é fraca. Eu digo o seguinte: se chegar no Issacar é fraco, mas o Judas não é fraco. Amém. Chegando a Kinshasa, onde está a Assembleia dos Santos? A igreja dos Santos. Não. Assembleia dos Santos. Aqui é Kinshasa, Assembleia dos Santos. Mas chegar na província, nunca vai procurar. Vai ser feliz de ser alguém da Assembleia dos Santos. Chegando em Kisangani, é feliz de ser. Onde estão fracos? Não quer dizer que todos estamos fracos. Se eu chegar em Luanda, começa a dizer só a Assembleia dos Santos. A igreja do Santo último dia em Kinshasa não foi conhecido porque pregam na televisão, não. Esse templo pertence a quem? Sim. A igreja do Santo do último dia. Nós que passamos a televisão. Quando fala Assembleia dos Santos, não. Nós não é do último dia. Nós, a Assembleia dos Santos de Paulo. A dificuldade por quê? A obra não é igual à pregação. Em Luanda da forma que se nós construímos um templo maior, grande, maior, Assembleia dos Santos, chegando a Mutamba, chegando a Quilamba, chegando a Benguela, chegando a Uambo, chegando a tudo construímos. As pessoas vão ver a Assembleia dos Santos. Entendemos bem. Para chegar ali, a coisa que eu preguei no princípio, não posso vos levar mais longe. 3 pessoas. Este, que o outro, e mais a 3. Entendam-se. Eu deixei Isaac, Abraão e Jacó. Eu deixei o pai amar o mundo. O filho se deu. E o Espírito Eterno. Tirei tudo. E digo hoje, Deus bem sabe que a missão de tirar água, mesmo dizendo apenas de uma pessoa, é preciso as pessoas juntar-se. Gostaria de fazer lembrar todo filho de Deus que Deus deu dinheiro aqui em Luanda. Deus deu. Posso escolher, bem-vindo. Ministério. Deus deu arquivo, ministério. Mas não lhe deu dinheiro. Mas você recebeu dinheiro. O outro, inteligência. E com meu dinheiro. Com o ministério. Com a sabedoria. A nossa missão é chegar a pegar água para
Dieu élevera David. Amen. Amen. C'est-à-dire, ça dit que bon, ngaïka mbongo na terre. Aqui apenas meu Nzamba pession mbongo wana po. Deus te deu porque. Ezalaka ya yote. Não esteja apenas para. Mais foi ça la bonne évangélisation. Mas trabalhando na evangelização. Bandeko. Irmão, a coisa importante que alguém deve fazer no mundo é se entregar. Pour que les âmes soient sauvées. Porque as almas sejam salvas. Mas o homem sozinho não tem força de fazer. Nous devons sortir dans l'obstacle. Devemos sair dentro dos obstáculos. É por isso o intendente mais mesmo sabia o nome da Rebeca, mas foi à procura de água, não foi à procura. Porque a sede de água é a Rebeca. Irmão, o desejo de Deus que ultrapassa cá no mundo são as almas. As almas não através de uma pessoa. Nós devemos ajudar. Eu consigo. É mentira. Não consigo. Se Deus sabia que alguém é capaz de fazer tudo, Paulo até chegou no terceiro céu. Podia dizer: eu sou visionário, representante delegado, super apóstolo da igreja, ministério, ganhar os pagãos em Jesus. Não fez isso, sabendo que no céu as estrelas se juntam. Aí foi nos peitos para juntar, porque o mundo precisa o ajuntamento das estrelas. A evangelização nós vamos vencer com a nossa união. Quando ajuntamos, eu com meu dinheiro e ele com a sua inteligência, o outro com a sua força, o nome das pessoas desaparece, a glória some. Jesus foi exaltado. Les âmes seront sauvées. As almas que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Jesus Cristo vous abençoe. Glória a Jesus. Nalingaki lelo. Gostaria que hoje nada la pratique selon le sujet qu'on m'a donné. Ficar prático segundo o sujeito que me deram. Nalingi nasale logo mo s'il vous plaît. Gostaria de fazer uma coisa, por favor. Vocês são felizes apesar do sol suportaram. Onde que eu aceito que vocês amam a palavra de Deus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Podemos aplaudir. On peut acclamer. Podemos aplaudir. Aplausos. Yoka. Escute. Nós queremos marcar o evento de hoje. Ah, servo de Deus, nunca vão contradizer-me. Será que vocês gostariam que juntamos assim? Lá no céu. Nunca vi. Nunca vi. Uma boa palanca hoje ainda. Porque os nomes que eu conheço, se eu não consigo citar outros, Kalemba 2, Sapu e Alors, je vais dire ceci. Quero dizer o seguinte: a coisa que vai nos ajuntar no céu é a palavra. Quem quer? Para podermos comprar uma parcela, um quintal, para podermos construir uma assembleia de Deus. Construir um templo maior. Se vier uma outra geração, saiba que os santos de Luanda juntaram, compraram um quintal para uma assembleia. Levanta o dedo. Quiser que seja assim, aplausos. Antes de cá vinha de uma província no Congo, Mungala. Da forma que estou a pregar, alguns acompanham-me no Facebook. Não estou mentindo. Todos os comerciantes deste bairro sentaram hoje
Os pastores se separaram amanhã, mas poder ajudar todos os comerciantes da igreja foram comprar que está aqui, é pequeno, colocaram ao alicerce e colocaram um templo da forma que nós compramos. Nenhum pastor vai deixar isso. Vamos construir um templo. E isso acabou com a divisão dos pastores. Aquele quebrou o seu ninho velho, mais forte da igreja. Chegando naquela cidade, vai ser feliz dizendo que sou pastor da Assembleia dos Santos. Há coisas que não pode fazer. Vai acabar algumas coisas em silêncio. Se Jesus é um evangelho, um ser, por que a divisão?